Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa 18ª aula de Química. Ainda estamos vendo o conteúdo de funções inorgânicas. Mais uma vez, a teoria de Arrhenius. Só para lembrar, na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo de sais. Estamos vendo essa função inorgânica, a terceira. Veremos agora os sais hidrogenados e os sais alcalinos. Veremos a neutralização parcial entre um ácido e uma base. O que seria a neutralização parcial entre um ácido e uma base? Bom, até agora nós já vimos a neutralização total, onde nós fazemos o devido balanceamento e nós temos nos reagentes o equilíbrio químico entre os coeficientes. Para que a formação dos produtos seja equilibrada, é necessário fazer o balanceamento da equação química. Vamos para o primeiro exemplo de classificação de sal hidrogenado, ou sal que é ácido, um sal ácido. Hidrogênio sal ou sal ácido é o resultado de uma reação de neutralização parcial de um ácido. Os hidrônios do ácido consomem uma quantidade igual de hidroxilas da base, sem ocorrer a necessidade de uma neutralização total. Um exemplo de sal ácido ou sal hidrogenado é o mais famoso de todos, né? Aqui eu tenho o sódio, eu tenho o hidrogênio e o íon carbonato, CO3, né? Carbono e oxigênio, 3 átomos de oxigênio. E essa molécula iônica aqui nada mais é do que o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio porque ele é um sal originado a partir de um diácido. O ácido que origina o bicarbonato de sódio é o ácido carbônico. E a base que atua nesse processo de neutralização é a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Portanto, a identificação de que esse é um sal ácido, um sal hidrogenado, é a presença do hidrogênio, como você pode perceber. Então, esse aqui é um típico exemplo de um sal hidrogenado, um sal ácido. Agora vamos ver a outra classificação de sal: hidroxissal ou sal básico. O hidroxissal ou sal básico, ele é resultante de uma reação de neutralização parcial de uma base. Os ânions hidroxila consomem uma quantidade igual de cátions hidrônios, sem haver uma neutralização total. O exemplo de sal básico ou sal alcalino que nós temos aqui é o hidroxicloreto de magnésio. Portanto, perceba que na fórmula iônica desse sal, nós temos magnésio, a hidroxila OH, composta de oxigênio e hidrogênio, e o cloro. Aqui eu tenho o metal, aqui a hidroxila e o ametal. Portanto, um sal que contém a presença da hidroxila na sua fórmula iônica é chamado de sal básico, ou sal alcalino, ou ainda hidroxissal, porque ele contém a hidroxila na sua fórmula, na sua estrutura. Então, voltando aqui ao exemplo do bicarbonato de sódio, aqui eu tenho o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. O sódio aqui é o metal e esse grupo CO3 é o ametal. No meio aqui eu tenho o hidrônio. Vamos verificar as cargas para saber se estão em equilíbrio eletrostático.
Na e H+. Então aqui eu tenho duas cargas positivas nesse grupo sódio com o hidrônio H+. Duas cargas positivas são equilibradas com duas cargas negativas. Então esse grupo CO3, ele é um ânion bivalente. Então a carga dele é CO3 2-. Então tem duas cargas negativas sendo equilibrada por duas cargas positivas. Então aqui esse sal está em equilíbrio eletrostático. Vamos verificar as cargas elétricas para o hidroxicloreto de magnésio. A gente sabe que o magnésio está na família 2A, então o NOx dele é positivo. Então é um cátion bivalente, Mg2+, que é equilibrado com OH-. Então aqui eu tenho uma carga negativa justamente da hidroxila, e o cloro tem uma carga negativa. É um ânion monovalente, pois o cloro está na família 7A. Então, uma carga negativa com outra carga negativa, duas cargas negativas, que são equilibradas com duas cargas positivas, que é o NOx do magnésio. Portanto, aí temos um equilíbrio eletrostático. Vamos agora para uma reação de neutralização ácido-base comum, né? Que é justamente de uma neutralização total entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. Se fizéssemos uma neutralização total entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio, que é justamente a soda cáustica, teríamos o seguinte. Inclusive nós já fizemos isso em aulas anteriores, né? Nós fazemos o balanceamento, a reação de neutralização total entre o ácido e a base, fazemos o cruzamento das cargas e a formação do sal, né? Aí nós temos, por exemplo, a fórmula do sal. Esse sal formado a partir da reação de neutralização total, isso aqui é a reação de neutralização total entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. E aí nós fazemos o balanceamento. Justamente por quê? Isso porque os reagentes não têm coeficientes fixos. Portanto, pode ser variado conforme o balanceamento que é feito. E a formação do sal é Na2CO3, que é justamente o carbonato de sódio. Esse é o carbonato de sódio. Agora vamos verificar como é que seria um exemplo típico de uma reação de neutralização parcial entre um ácido e uma base. Lembrando que não é reação de neutralização total. É um exemplo agora que faz parte do conteúdo desta aula. Uma reação de neutralização parcial entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. Aí nós temos o ácido carbônico. Então ele já tem um coeficiente fixo, pré-definido, como nós podemos verificar, certo? Então sempre que houver uma reação de neutralização parcial entre um ácido e uma base, nós já temos aqui os coeficientes fixos, tanto para o ácido quanto para a base. Então, 1 mol de ácido carbônico aquoso irá reagir integralmente com 1 mol de soda cáustica, hidróxido de sódio sólido. Como você pode perceber, os coeficientes já estão aqui. Eles são chamados de coeficientes pré-fixados. Um ácido está para reagir com uma base. Então, uma molécula de ácido carbônico irá reagir integralmente com uma molécula iônica de hidróxido de sódio. Então, vamos verificar como é que seria isso. Essa reação, a gente sabe que todo ácido em meio aquoso sofre ionização. Nesse caso, temos a liberação apenas de um cátion H+, já que temos que fazer o seguinte, apenas um átomo irá reagir com outro átomo, ou seja, um hidrônio irá reagir com uma hidroxila, certo? Eu já tenho os coeficientes pré-fixados,
Por isso, eu tenho, após a ionização do ácido carbônico, eu tenho a liberação de um cátion H+, apenas um, porque aqui eu já tenho o coeficiente pré-fixado, um cátion H+. Se liberou um cátion H+, então ainda sobrou outro átomo de hidrogênio na fórmula. Aqui está, juntamente com o carbono e 3 átomos de oxigênio, né? Então, se aqui eu tenho uma carga positiva, então vai ficar uma carga negativa. Se sair uma carga positiva, fica uma carga negativa para equilibrar. Então, de acordo com a neutralização total, deveria ocorrer a liberação de 2 cátions H+, porque aqui o índice é 2. No entanto, perceba que ele já tem uma pré-definição da quantidade de hidrônios que serão liberados após a ionização, que ele afirma aqui que é 1. Apenas um hidrônio será liberado, apenas um cátion H+. Então, um H+ será liberado, porque já vem pré-fixado essa definição. Então, se foi liberado apenas um cátion H+, o outro vem para cá, compor o ânion HCO3-, tá certo? É essa a diferença na neutralização parcial. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para a base. A base, ela vai sofrer dissociação em meio aquoso, liberando a hidroxila. Obviamente, quantas hidroxilas serão liberadas? Perceba que é só uma, pois aqui o coeficiente está dizendo que será liberado apenas uma hidroxila, um OH-. Se saiu a hidroxila OH-, então nesse caso ficou o cátion Na+, o sódio Na+. Uma carga negativa é equilibrada por uma carga positiva, tá certo? E agora eu vou juntar um H+ com um OH- para ter a formação de uma molécula de água. Agora eu tenho uma neutralização parcial. Não fiz o balanceamento aqui, certo? Pois já tínhamos os coeficientes pré-fixados. E aqui eu tenho a presença do íon HCO3-, que é o ânion proveniente do ácido. E aqui eu tenho o íon Na+, que é um cátion monovalente, proveniente da base, a soda cáustica. Vamos agora juntar o cátion com o ânion para a formação do nosso sal ácido. Então aqui está Na+, HCO3-. Perceba que eu tenho um equilíbrio eletrostático, uma carga positiva sendo equilibrada com uma carga negativa, e a formação de uma molécula de água, um H2O. Vamos dar o nome desses produtos. Bom, aqui eu tenho um sal e água, que é originado a partir da reação de neutralização entre o ácido carbônico e a base, que é a soda cáustica, né? Vamos dar o nome desse sal. Para dar o nome do sal, nós precisamos fazer o seguinte: vamos retirar as cargas da fórmula iônica, né? Então, tirando as cargas, eu tenho NaHCO3. Para dar o nome desse sal, é necessário que a gente olhe para o ácido. Aqui é o ácido carbônico, né? Ácido carbônico. Ácido terminou em ico, ácido carbônico. Se terminou em ico, ele vai gerar um ânion terminado em ato. Então aqui eu tenho o carbonato. Só que aqui eu tenho o hidrogênio de intruso. Como eu tenho o hidrogênio de intruso, então eu digo hidrogeno carbonato. Esse é o nome do ânion. Hidrogeno carbonato. Ou simplesmente você pode dizer bicarbonato. Por que bicarbonato? Porque esse ânion foi proveniente de um ácido e justamente de um diácido, certo? O H2CO3, que é um diácido. Então, por isso, nós dizemos hidrogeno carbonato ou bicarbonato.
bicarbonato. Bicarbonato é o nome desse ânion. Então, nome do ânion mais o nome do metal. Bicarbonato mais o nome do metal, que é o sódio. Bicarbonato de sódio. Então, esse é o famoso bicarbonato de sódio, que é utilizado, né, para diversos fins do nosso cotidiano. Inclusive, é utilizado até como produto de limpeza. Tá bom? Esse é o nosso bicarbonato de sódio. Vamos para a próxima reação de neutralização ácido-base. Agora aqui eu tenho o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio. Perceba que, para efeito de identificação e de estudo, primeiramente eu vou fazer para vocês uma reação de neutralização total. Inclusive, nós já verificamos isso aqui em aulas anteriores. A gente faz o balanceamento, certo? Lembrando, isso aqui também não faz parte do conteúdo desta aula. Nós já vimos a reação de neutralização total. Isso aqui é só para você ver a diferença entre uma reação de neutralização total e uma reação de neutralização parcial. Então, a reação de neutralização total entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio vai produzir justamente o fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio que é muito utilizado pela agricultura para a adubação de solos inférteis. Agora vamos fazer essa mesma reação de neutralização, só que parcial, entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio. Tá bom? Então aqui eu já vou ter os coeficientes pré-fixados. Essa é a diferença. Quando nós temos uma reação de neutralização total, nós temos que fazer o balanceamento, né? Os coeficientes não são dados. Nós temos que fazer o balanceamento e assim colocar os coeficientes em ordem. Aqui, os coeficientes já estão pré-definidos, pois eu tenho 1 mol de ácido fosfórico que vai reagir integralmente com 2 mols de soda cáustica, de hidróxido de sódio. Então, nesse caso, eu vou ter uma reação de neutralização parcial entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio, só que com coeficientes pré-fixados, certo? Os reagentes já são pré-fixados. Eu tenho aqui 1 mol de ácido fosfórico aquoso que vai reagir com 2 mols de hidróxido de sódio. Vamos lá. Todo ácido sofre ionização, liberando no meio exclusivamente o cátion H+. Bom, como eu tenho que fazer o equilíbrio químico entre a quantidade de hidroxilas que é liberada e a quantidade de hidrônios que é liberada, tanto na dissociação quanto na ionização, nesse processo, respectivamente, eu vou ter o seguinte: se eu liberar apenas um hidrônio, um H+, ele não vai consumir 2 hidroxilas, como já está predefinido aqui. Então, perceba que, nesse caso, eu vou ter a liberação de 2 hidroxilas. Automaticamente, isso já vem pré-definido. 2 hidroxilas vão ser liberadas aqui, porque nessa reação o coeficiente já foi pré-definido. 2 hidroxilas serão liberadas. Não adianta 2 hidroxilas serem liberadas se apenas um hidrônio for liberado nessa reação. Portanto, perceba que aqui eu tenho um triácido. Aqui pode ser liberado até 3 cátions H+, até 3 hidrônios H+. Mas eu só preciso apenas de 2 cátions H+, para poder ser equilibrado com 2 ânions OH-. Então entenda que não é porque aqui tem o coeficiente 1 que será liberado apenas um cátion H+, ou um hidrônio. É preciso que você perceba que deste lado, na base,
após a dissociação, serão liberados 2 hidroxilas, pois o coeficiente já foi pré-definido, né? Em 2 hidroxilas serão liberadas. Se 2 hidroxilas serão liberadas, então eu posso liberar até 3 hidrônios, até 3H+. Só que para ter o equilíbrio químico, é necessário que sejam apenas liberados 2 cátions H+. Se foi liberado apenas 2 cátions H+, então, obviamente, restou um átomo de hidrogênio da fórmula, que vai vir junto com o grupo PO4, como aqui você percebe. Nesse caso, nós fazemos o seguinte: como foi liberado a partir da ionização 2 cátions H+, então automaticamente a carga do grupo HPO4 será 2 menos. 2 cargas positivas são equilibradas com 2 cargas negativas. Aqui eu tenho o grupo HPO4 2 menos, tá certo? Vamos fazer agora o processo de dissociação da base. Bom, aqui já foi muito fácil, né, de identificar, pois serão liberados 2 hidroxilas por causa do coeficiente pré-fixado. Então, 2OH-, 2 hidroxilas serão liberadas no meio, tá certo? Então, automaticamente, eu tenho a liberação do cátion Na+, certo? 2OH- e o cátion Na+. Ah, mas não tem que estar em equilíbrio? 2 cargas negativas com 2 cargas positivas? Eu vou fazer esse equilíbrio, mas ainda não. Aguarda só um minutinho, tá certo? Vamos verificar. Agora eu vou fazer a neutralização parcial entre as cargas do OH- com o Na+. Então eu tenho que fazer o equilíbrio eletrostático entre 2 ânions OH- com um cátion Na+. Então, vou fazer a neutralização parcial. Para que haja o equilíbrio eletrostático entre essas cargas, é necessário que a gente faça a neutralização parcial. Então, nós vamos fazer o cruzamento das cargas diretamente para os respectivos índices, tanto do grupo HPO4 quanto do Na, do sódio. Vamos lá. Então, nesse caso, aqui eu tenho o número 1, Na+, já que é um cátion monovalente. Esse NOx vai vir para o índice do grupo HPO4 2-. 1 vem para cá. E este 2 vai vir para cá. Este número aqui representa a carga ou o NOx deste grupo HPO4. Então, ele vai vir cruzado para o índice do cátion Na+. Então, fazendo esse cruzamento, nós temos o seguinte: Na2+, HPO4 2-. Portanto, esse 2 veio para cá e esse 1 veio para cá, para que haja o equilíbrio eletrostático. Então, 2 vezes mais, 2 mais. 1 vezes 2 menos, 2 menos. Então, 2 cargas positivas são equilibradas com 2 cargas negativas. Aqui já tenho o equilíbrio eletrostático. E a formação de 2 moléculas de água, com 2H+, se ligando a 2OH-. Portanto, aqui eu tenho 2H2O. Vamos dar o nome deste produto, né, que é formado a partir da reação de neutralização parcial entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio, Na2HPO4. Então, retirando as cargas, nós temos a fórmula iônica deste sal hidrogenado. Por que é um sal hidrogenado? Porque é um sal que contém hidrogênio na sua fórmula. É um sal ácido. Então, para nós darmos o nome deste sal ácido, vamos verificar mais uma vez o nome do ácido que originou o ânion. Era ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico vai gerar esse ânion, H
PO4 2-, porque é uma neutralização parcial, mais uma vez. Então, como é que vai ser o nome desse ânion? Ácido fosfórico, o ico vai para o ato, fosfato, fosfato. Só que aqui tem o hidrogênio, então é hidrogeno fosfato. Esse é o nome do ânion, HPO4 2-, hidrogeno fosfato. Como esse ânion ele foi derivado de um triácido, né, onde a fórmula eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então aqui é um triácido. Então posso chamar hidrogeno fosfato ou apenas trifosfato. Trifosfato porque o ácido que originou este ânion é um triácido, certo? Trifosfato, trifosfato, este grupo, HPO4, mais o nome do metal. O metal aqui é o sódio. Trifosfato de sódio. Trifosfato de sódio também é muito utilizado na agricultura para adubação de solos muito degradados e altamente inférteis. Trifosfato de sódio, Na2HPO4, tá certo? Então perceba que antes aqui eu já tinha feito o equilíbrio eletrostático, tanto da quantidade de hidrônios quanto da quantidade de cátions Na+, porque fiz o cruzamento entre os NOx com os respectivos índices, tanto para o ânion quanto para o cátion. E assim eu tenho a formação do meu sal, um sal ácido, um sal hidrogenado, trifosfato de sódio, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Próxima aula veremos mais alguns exemplos de classificação dos sais e também continuaremos o nosso conteúdo de funções inorgânicas. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.